livro perdido dos Elohim. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 105. O emburrecimento programado. Há uma epidemia silenciosa que se espalha diante de nossos olhos. Não vem marcada por sangue, nem por bombas, mas por distração e anestesia. É o emburrecimento programado, uma lenta corrosão das capacidades mais humanas. A atenção, a sensibilidade, a compaixão e a inteligência que floresce da alma. O que vemos hoje não é um acidente. Não é apenas a consequência de uma vida apressada ou da evolução natural das tecnologias. O que presenciamos é um projeto, um plano meticulosamente desenhado para reduzir cérebros humanos a máquinas de reflexo, incapazes de contemplar, de discernir e de resistir. Quem programa esse colapso sabe que um povo incapaz de pensar é um povo fácil de manipular. E sabe também que, sem beleza e sem sensibilidade, a alma não cria resistência. Olha ao redor. A dificuldade crescente das pessoas em compreender um texto simples não é coincidência. A incapacidade de manter a atenção por mais de poucos segundos não é acaso. O aumento brutal de diagnósticos de demência precoce, de distúrbios de concentração, de autismo em crianças e de ansiedade generalizada não é apenas biologia, é campo manipulado. A verdade é que estamos vivendo o maior ataque já feito à inteligência humana desde o início da civilização. E a arma principal não são tanques ou mísseis. É o que chamam de entretenimento, é o que chamam de informação, é o que chamam de notícia. A grande mídia assumiu o papel de engenheira do emburrecimento. Ela repete mantras vazios, fabrica narrativas rasas, entorpece com escândalos e ridiculariza quem ousa parar para pensar. A televisão, os jornais, os portais digitais, em aliança com redes sociais e algoritmos, já não informam, hipnotizam. E cada segundo diante dessa máquina é um segundo a menos de clareza mental. Não se trata apenas de censura ou de mentira explícita. O truque mais perverso da grande mídia é o excesso. Ela nos afoga em uma torrente de irrelevâncias, de fofocas, de conflitos fabricados até que a mente se esgota. Exaustos, já não conseguimos distinguir o essencial do descartável. Nessa confusão, aceitamos qualquer versão pronta, qualquer slogan de campanha, qualquer ideologia que nos dê um mínimo de orientação. É assim que se assassina a inteligência coletiva sem derramar uma gota de sangue. Mas o emburrecimento não atinge apenas a mente, ele corrói a alma. A beleza é ridicularizada, a arte é substituída pelo grotesco. A música que antes elevava, agora degrada. A moda que antes enobrecia, agora banaliza. Tudo é invertido, para que a humanidade já não saiba reconhecer o esplendor quando o encontra. Se o belo é zombado, o mal pode reinar sem resistência. E esse é o objetivo: formar uma geração que não apenas aceite a mentira, mas que seja incapaz de perceber que é mentira. O resultado está diante de nós. Homens cada vez mais frágeis, sem virilidade, sem presença, sem propósito. Mulheres forçadas a masculinizar-se, a endurecer para sobreviver. Crianças órfãs de modelos verdadeiros, mergulhadas em telas que lhes roubam a infância e a imaginação. Jovens sacrificados em nome de ideologias cruéis que se alimentam da inocência e da falta de discernimento. E por trás de tudo isso, a máquina midiática que legitima, aplaude e promove como se fosse progresso. Este episódio não é apenas uma denúncia, é um chamado à restauração. Vamos desmascarar as engrenagens desse emburrecimento, capítulo por capítulo. Vamos compreender como a dopamina, a pressa e a distração sequestraram o cérebro, como a beleza foi banalizada e substituída pelo grotesco,
como a virilidade e a feminilidade foram sabotadas, como a infância foi entregue a pedagogias de dispersão, como a sociopatia se tornou normalidade, como a grande mídia se transformou em arma de guerra contra a inteligência humana. E, finalmente, vamos resgatar as práticas simples e eternas que podem devolver clareza, beleza e ordem à nossa mente e ao nosso campo. Porque o emborrecimento é programado, mas a lucidez é escolha, e ainda é possível resistir. Se recuperarmos a atenção como altar, a mente como templo e a verdade como norte, nenhuma ideologia, nenhum império midiático e nenhum ruído será capaz de roubar o que fomos destinados a ser. Capítulo 1. O motor oculto. Dopamina, pressa e distração interessada. Tudo começa no invisível, não no invisível metafísico, mas no invisível neuroquímico, a substância chamada dopamina, que antes era instrumento natural de recompensa para o aprendizado, tornou-se a droga perfeita para domesticar multidões. Em tempos antigos, a dopamina se liberava quando um caçador encontrava alimento após longas horas de esforço, ou quando um estudante decifrava um enigma recompensando a paciência e a persistência. O corpo sabia premiar a vitória merecida. Hoje, esse mesmo circuito foi sequestrado. A dopamina é disparada por estímulos artificiais e constantes, sem esforço, sem espera, sem mérito, um clique, um scroll, uma curtida. E o cérebro recebe a descarga química, repetida 1000 vezes por dia. Essa descarga cria dependência. A mente, então, já não suporta o silêncio, nem a lentidão, nem o esforço da concentração. A pressa torna-se o estado natural, a urgência, o único ritmo tolerado. E assim o campo cognitivo se fragmenta em milhares de pedaços soltos, incapazes de formar sentido. Sem tempo, não há memória. Sem memória, não há pensamento profundo. Sem pensamento profundo, não há resistência. É nesse vazio que entra a distração interessada. Não é distração inocente, como o devaneio de uma criança olhando o céu. É distração programada, desenhada, para lucrar com a tua incapacidade de parar. O algoritmo sabe o que te prende, o que te irrita, o que te excita e o que te mantém rolando a tela. Cada segundo é medido, cada reação é registrada, cada vulnerabilidade é explorada. O produto não é o que consomes. O produto és tu, o teu tempo, a tua atenção, o teu desejo. A grande mídia percebeu isso antes mesmo das redes sociais. Foi ela quem ensinou a fórmula da dopamina ao mundo. Programas de televisão calculados para intervalos de 7 minutos, com cortes rápidos e manchetes de impacto. Jornais que misturam tragédias reais com banalidades sensacionalistas, até que a mente já não saiba distinguir o que importa. Portais que alimentam em tempo real a ansiedade coletiva com breaking news que raramente trazem novidade. Cada alerta no ecrã é um disparo de dopamina. Cada manchete alarmista é um golpe certeiro na tua química interna. Eles aprenderam a arte de manter cérebros em estado constante de excitação superficial, sem jamais permitir repouso profundo. O repouso é subversivo. Silêncio é perigoso. A contemplação é vista como ameaça, porque uma mente em silêncio começa a pensar por conta própria. E nada assusta mais os engenheiros da distração do que um humano livre em sua própria consciência. A dopamina sequestrada não destrói apenas a concentração. Ela altera a percepção de valor. Aquilo que exige esforço passa a parecer inútil. Aquilo que é instantâneo passa a parecer mais desejável. Assim, a leitura de um livro grosso parece impossível. A construção de uma família parece enfadonha. O cultivo da fé parece obsoleto. Tudo que demora, tudo que exige paciência e fidelidade é visto como perda de tempo,
E no lugar disso, cresce o consumo rápido, o prazer descartável, a opinião fabricada e a pseudo-identidade pronta. Esse motor oculto é alimentado pelo casamento entre tecnologia e mídia. As redes sociais fornecem a estrutura, a grande mídia fornece o conteúdo e juntos domesticam a mente coletiva. Um ciclo de dopamina que não apenas emborrece, mas enfraquece espiritualmente. O ser humano deixa de buscar o eterno e passa a rastejar pelo imediato. Deixa de construir e passa a consumir. Deixa de contemplar e passa a reagir. Mas a dopamina, em si, não é inimiga. Ela foi criada como aliada do aprendizado e da superação. O problema não é a substância, mas a manipulação do campo. Recuperar o uso saudável da dopamina significa reaprender a esperar, a esforçar-se, a merecer a descarga. Significa desligar os gatilhos artificiais e reconectar-se aos gatilhos naturais. A conquista real, a disciplina, a verdade. Quando o cérebro volta a celebrar vitórias autênticas, o emborrecimento perde força. Quando a mente aprende de novo a desfrutar do silêncio, a concentração renasce. E quando a concentração renasce, o campo se abre e a verdade pode voltar a ser contemplada. Capítulo 2. A beleza sitiada e o triunfo do grotesco como norma cultural. A beleza sempre foi mais do que estética. Ela é uma linguagem espiritual. É a prova visível de que o mundo tem ordem, medida e sentido. Por isso, toda grande civilização ergueu templos, esculturas, jardins e músicas que refletiam harmonia. A beleza não era luxo, era bússola. Um povo que contempla o belo aprende, sem perceber, a buscar a verdade. Mas no nosso tempo, essa bússola foi quebrada. A beleza tornou-se alvo de zombaria e o grotesco foi alçado à categoria de norma cultural. Isso não foi espontâneo, é estratégia. Quem domina o olhar, domina a mente. Se a população perde o treino de reconhecer a ordem, passa a aceitar a desordem como normalidade. E quando o grotesco se instala como padrão, qualquer aberração pode ser vendida como expressão legítima da liberdade. A grande mídia é protagonista dessa inversão. Nas novelas, na música popularizada, nas modas televisivas, ela insiste em promover imagens que desprezam a forma, exaltam a vulgaridade e celebram o repugnante como se fosse genialidade. O artista midiático já não precisa criar algo que eleve, basta chocar, agredir, escandalizar. E quanto mais feio, mais aplauso recebe, porque o objetivo não é educar, mas anestesiar. Não é inspirar, mas embrutecer. Não é conduzir à luz, mas normalizar a sombra. Esse processo atinge diretamente os jovens. Quando o adolescente vê que o belo é ridicularizado e o grotesco é premiado, ele internaliza a ideia de que buscar ordem é antiquado e que mergulhar na desordem é ser moderno. Assim, o grotesco se infiltra não só na arte, mas na moda, na linguagem, nos gestos, no corpo. O banal substitui o sublime, o vulgar apaga o nobre, o feio sufoca o belo, e isso tem consequências espirituais. A mente que não é exposta ao belo perde a capacidade de aspirar. A alma que não contempla a ordem perde a capacidade de resistir ao caos. É por isso que vemos tanta apatia, tanta incapacidade de discernir, tanto desinteresse por aquilo que exige contemplação, porque a beleza foi banida e com ela desapareceu o desejo de transcender. O grotesco não surge apenas em palcos e telas, ele se infiltra nos comportamentos. O riso cruel, a zombaria constante, a ironia ácida tornaram-se sinal de inteligência, quando na verdade são sintomas de um coração endurecido.
As pessoas passam a rir do puro, do inocente, do sincero, como se isso fosse burrice. E nesse riso coletivo se instala a sociopatia normalizada. A zombaria do belo abre espaço para a aceitação do mal, mas nada disso é inevitável. Há uma razão pela qual os grandes engenheiros sociais insistem em destruir a beleza, porque ela é um dos últimos bastiões da verdade. Quem treina os olhos no belo aprende, sem perceber, a reconhecer proporção, medida e harmonia. E essa aprendizagem silenciosa é incompatível com a manipulação. Por isso, o belo precisa ser substituído pelo grotesco para que as almas se tornem incapazes de discernir. Recuperar a beleza não é capricho estético, é tarefa civilizacional. Significa restaurar os templos, mas também as casas. Significa valorizar a música que eleva e não a que degrada. Significa proteger a inocência da criança com contos e histórias que apontam para a luz, e não com telas que a mergulham em ruído. Significa oferecer à juventude exemplos de dignidade no vestir, no falar, no viver. Significa, enfim, reerguer a bússola invisível que sempre guiou a humanidade rumo à verdade. Amados, defender o belo é defender a mente, e defender a mente é defender o futuro. Quem protege a beleza, protege a inteligência, e quem protege a inteligência, protege a própria capacidade de resistir ao emburrecimento programado. Capítulo 3. Masculinidade enfraquecida, feminilidade desfigurada e o colapso das complementaridades. A criação foi estruturada em complementaridades, não como rivais, mas como forças que se completam. Homem e mulher são dois reflexos de uma mesma luz, dois polos que, unidos, produzem vida, ordem e continuidade. A masculinidade verdadeira protege, direciona, dá forma. A feminilidade verdadeira acolhe, nutre, dá sentido. Quando essas duas colunas estão erguidas, a casa humana permanece firme diante das tempestades. Mas o emburrecimento programado não se contenta em atacar a mente. Ele ataca também a estrutura simbólica que sustenta o humano. Por isso, a virilidade foi enfraquecida e a feminilidade desfigurada. Homens são ensinados a ter vergonha de sua força. Mulheres são ensinadas a desprezar a delicadeza. E nessa inversão, a complementaridade se quebra, deixando a humanidade órfã de referências. O homem sem virilidade se torna frágil, disperso, incapaz de liderar sequer a si mesmo. Perde o instinto de proteger, o prazer de prover, a honra de guiar. Vive anestesiado, escondido atrás de vícios, distrações e passatempos que o tornam inofensivo diante do caos. É um homem presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. E um povo cheio de homens ausentes é um povo vulnerável a qualquer tirania. A mulher sem feminilidade, por sua vez, é forçada a assumir uma dureza que não lhe pertence. É pressionada a ser competitiva, agressiva, desconfiada. É ensinada a ridicularizar a maternidade, a tratar o cuidado como escravidão, a confundir dignidade com frieza, e assim perde a suavidade que sustenta, a ternura que educa, a graça que enobrece. Transformada em caricatura do masculino, torna-se também refém de uma identidade artificial, que nunca sacia o coração. Essa destruição não aconteceu sozinha. A grande mídia foi a principal catequista da inversão. Nos programas de televisão, os homens são retratados como tolos, imaturos, incapazes. As mulheres são retratadas como ferozes, insensíveis, independentes a ponto de não precisar de ninguém. Esse discurso repetido ano após ano moldou gerações inteiras, até que a caricatura passou a ser vista como realidade e a realidade como opressão. O resultado é visível: famílias desfeitas, crianças crescendo sem pais que orientem,
nem mães que eduquem. Jovens sem referências sólidas de como amar, como respeitar, como permanecer. A fragilidade masculina e a masculinização feminina criaram uma geração órfã de modelos, perdida em ideologias que se apresentam como substitutas da família. E essas ideologias, como bem sabemos, não oferecem amor. Oferecem apenas pertencimento temporário em troca de submissão total. Mas é preciso lembrar: masculinidade não é brutalidade e feminilidade não é fraqueza. Virilidade não significa dominar, mas servir com firmeza. Feminilidade não significa submeter-se, mas sustentar com sabedoria. Homens e mulheres, quando inteiros, não competem, dançam. E é nessa dança que a humanidade encontra equilíbrio. Restaurar essa dança é resistência contra o emburrecimento. Significa homens assumindo de novo o papel de guardiões, sem medo de serem fortes e retos. Significa mulheres resgatando o dom de cuidar e embelezar, sem vergonha de sua delicadeza. Significa educar filhos que não tenham medo de ser viris, nem vergonha de ser ternos. Significa, sobretudo, reconectar o humano com a verdade do seu próprio desenho original. Se o projeto da manipulação é destruir a família, o contra-ataque é simples e poderoso: reconstruí-la. Cada lar que honra o masculino e o feminino como complementares torna-se muralha contra a mentira. Cada homem que protege e cada mulher que sustenta abre uma brecha de luz no campo coletivo. E cada criança criada nesse ambiente cresce com discernimento para não ser escrava da ideologia. Amados, a guerra contra a complementaridade é a guerra contra a própria vida. Mas a vida, sustentada no desenho original, sempre vence. E restaurar a dança entre masculino e feminino é o primeiro passo para restaurar também a inteligência, a sensibilidade e a verdade. Capítulo 4. A infância em risco e a pedagogia da dispersão. A infância é o terreno mais fértil da humanidade. É nela que as sementes são lançadas, e dela depende a colheita de toda uma civilização. Quem controla a infância, controla o futuro. Por isso, a guerra contra a inteligência não poupa os pequenos. Pelo contrário, começa exatamente por eles. Crianças nascem com atenção natural. Elas observam detalhes, repetem gestos, contemplam pequenas coisas com intensidade. Um inseto, uma pedra, uma folha ao vento podem prender os seus olhos por minutos inteiros. Essa capacidade de maravilhar-se é o núcleo da verdadeira aprendizagem, mas o sistema atual se encarregou de destruir esse núcleo. Substituiu contemplação pelo estímulo constante, a paciência pela pressa, a experiência real pela simulação digital. As telas, entregues como babás eletrônicas, sequestram a imaginação antes mesmo que ela floresça. Um cérebro em formação, exposto a fluxos ininterruptos de imagens, perde o treino de criar imagens próprias. E sem imaginação, a criança fica refém de narrativas externas, incapaz de construir narrativas internas. Esse é o emburrecimento precoce. Mentes incapazes de sonhar por conta própria. A escola, que deveria ser refúgio, muitas vezes se torna cúmplice. A pedagogia da dispersão apresenta conteúdos fragmentados, sem continuidade, sem profundidade. Avalia a criança com provas que medem memorização superficial, mas nunca o enraizamento do saber. Exige resultados rápidos, mas não cultiva raízes lentas. E o pior, substitui o professor como mestre por telas como oráculos. Assim, o elo humano, que é insubstituível, se rompe. Em paralelo, cresce a epidemia de diagnósticos, transtornos de atenção, espectros, síndromes, distúrbios multiplicam-se em relatórios escolares.
Mas a maior parte desse adoecimento é consequência de um ambiente hostil ao desenvolvimento natural. Crianças privadas de sono adequado, de contato com a natureza, de silêncio, de histórias contadas por pais e avós, inevitavelmente adoecem. E quando adoecem, em vez de mudarmos o ambiente, medicamos a criança. Esse é o triunfo da pedagogia da dispersão. Produzir pacientes em série, não cidadãos lúcidos. A grande mídia reforça essa lógica. Transforma o universo infantil em mercado. Bombardeia os pequenos com imagens, músicas repetitivas, desenhos grotescos, brinquedos descartáveis. Ensina-os a desejar sem pausa, a consumir sem critério, a viver em estado de agitação permanente. Não há tempo para contemplar, não há espaço para imaginar, não há silêncio para crescer. O resultado são gerações ansiosas, frágeis, hiperestimuladas, mas incapazes de permanecer em uma única tarefa ou pensamento. Amados, não se trata apenas de pedagogia, mas de guerra espiritual. Roubar a infância é amputar o futuro, é preparar adultos que não sabem refletir, que não sabem rezar, que não sabem contemplar. É formar reféns de ideologias, de narrativas, de slogans, de líderes manipuladores. É fabricar um rebanho obediente em vez de formar almas livres. Mas há cura. A infância pode ser restaurada se dermos às crianças o que sempre precisaram: tempo, presença e verdade. Tempo para brincar ao ar livre, sem pressa, sem estímulos artificiais. Presença de pais e mães que contem histórias, que façam perguntas, que transmitam exemplos. Verdade no olhar, na palavra e no gesto. Uma mesa em família vale mais do que 100 aplicativos. Um livro lido em voz alta vale mais do que 1000 vídeos. Um avô narrando sua vida vale mais do que qualquer rede social. A pedagogia da dispersão pode ser vencida pela pedagogia do enraizamento. Silêncio, natureza, histórias, ofícios manuais, música verdadeira, amizade real. É simples, mas é revolucionário. E justamente por ser simples, é tão combatido. A infância não pertence ao Estado, não pertence à escola, não pertence à mídia, pertence ao campo, pertence ao Criador, pertence à família. E quando pais e mães retomam essa consciência, o ciclo de emburrecimento se quebra no ponto mais vulnerável, na raiz. Capítulo 5. Sociopatia do cotidiano, quando a empatia vira ameaça. Uma das marcas mais assustadoras do emburrecimento programado é a normalização da sociopatia. Não aquela sociopatia clínica estudada em manuais de psiquiatria, mas a sociopatia banal, cotidiana, sorridente. É a incapacidade crescente de sentir o outro como outro, de reconhecer sua dignidade, de experimentar compaixão. E quando a empatia é tratada como fraqueza, o coração coletivo entra em colapso. Olha ao redor e verás. A zombaria tornou-se forma de comunicação. O sarcasmo virou sinal de inteligência. A agressividade passou a ser confundida com autenticidade e a crueldade com sinceridade. As pessoas aprenderam a rir do que é puro, a desprezar o que é inocente, a debochar do que é verdadeiro. Esse riso constante, essa ironia permanente, são sintomas de uma sociopatia cultivada, uma doença espiritual ensinada como moda cultural. Não se trata de estilo, é programação. A grande mídia e as redes sociais reforçam a cada segundo a ideia de que sentir é ridículo. Propagam que compaixão é sinal de ingenuidade, que bondade é máscara de fraqueza, que mansidão é incompetência. Esse bombardeio constante cria gerações que preferem endurecer do que sofrer. Mas o coração endurecido deixa de doer, sim, e também deixa de amar. E quando não há amor, a inteligência se apaga. Porque o pensar humano sempre esteve ligado ao sentir.
A sociopatia cotidiana transforma a política em arena de gladiadores. Ninguém busca soluções. Todos buscam destruir o adversário. Transforma a escola em campo de bullying permanente, onde a crueldade é transmitida como rito de passagem. Transforma o trabalho em guerra de egos, onde ninguém coopera, todos competem. Transforma a vida familiar em espaço de ironias, onde a delicadeza é vista como fraqueza. É o triunfo da frieza sobre a ternura, do cálculo sobre a compaixão. Esse ambiente é perfeito para o emburrecimento, porque a inteligência só floresce quando há confiança mínima entre os interlocutores. Pensar exige vulnerabilidade. Expor uma ideia nova exige coragem de errar. Mas quando cada erro vira motivo de zombaria, ninguém mais ousa pensar. O medo da humilhação mata o aprendizado antes mesmo que ele comece, e assim a sociopatia mata a inteligência. O emburrecimento não é só cerebral, é também emocional. É uma paralisia afetiva que deixa as pessoas incapazes de ver além de si mesmas. Um povo incapaz de compaixão é um povo fácil de manipular, porque já não reage à dor do vizinho, já não se revolta diante da injustiça, já não se sensibiliza com a beleza. Tudo se torna espetáculo, tudo se torna piada, tudo se torna irrelevante, mas é possível reverter. E o antídoto é simples, ainda que pareça pequeno demais. Pequenos atos de gentileza têm poder revolucionário. Cumprimentar alguém com sinceridade, agradecer de verdade, pedir perdão quando necessário, manter a palavra dada. Esses gestos tão ridicularizados são barricadas contra a sociopatia. São exercícios que reeducam a mente e treinam o coração. Cada gesto de empatia é como um músculo que se fortalece, e quanto mais forte esse músculo, mais difícil é para a mentira se instalar. A sociopatia cotidiana só reina quando todos cedem ao cinismo. Mas quando uma única pessoa decide responder com bondade, a engrenagem do emburrecimento enfraquece. O coração humano foi criado para sentir, e quando volta a sentir, volta também a discernir. E quando discerne, resiste. Amados, não acreditem na mentira de que sentir é fraqueza. Sentir é humano, e ser humano, inteiro, lúcido e compassivo, é a maior ameaça ao projeto do emburrecimento programado. Capítulo 6. O mito da neutralidade e a captura ideológica do senso comum. Nenhum espaço humano é neutro. Nenhuma linguagem, nenhuma instituição, nenhuma cultura está fora do campo de forças espirituais que disputam o coração humano. Sempre há uma direção. Ou a luz orienta, ou a sombra ocupa. A ilusão da neutralidade é uma das armas mais eficazes do emburrecimento programado. Ela convence as pessoas de que podem viver sem escolher um lado, como se fosse possível suspender a própria alma no ar. Mas quem não escolhe é escolhido. Quem não decide é decidido. Quem não assume é assumido por narrativas externas. E é exatamente aí que entra a manipulação. A grande mídia se apresenta como neutra, declara-se isenta, imparcial, objetiva, repete com orgulho o slogan de que apenas informa. Mas esse discurso é, em si, uma mentira. Não existe notícia sem seleção, não existe narrativa sem intenção, não existe manchete sem interesse. O que a grande mídia chama de neutralidade é, na verdade, hegemonia de uma ideologia que se traveste de senso comum. Ela molda a percepção das massas com frases curtas, imagens escolhidas e omissões calculadas. E pouco a pouco, instala na mente coletiva uma visão de mundo que ninguém ousa questionar. Esse senso comum fabricado é a prisão mais eficiente que já existiu, porque não precisa de soldados armados nem de prisões físicas. Ele se sustenta pela pressão psicológica.
Quem discorda é chamado de radical. Quem a pergunta é chamado de conspirador. Quem resiste é taxado de extremista. E assim, com rótulos repetidos milhões de vezes, a verdade é silenciada sem que haja necessidade de censura explícita. O emburrecimento programado depende desse mecanismo. Sem senso comum artificial, as pessoas teriam de pensar por si mesmas. E pensar exige esforço, exige silêncio, exige confronto interior. O projeto das elites ideológicas é justamente o contrário: manter todos em um estado de conformismo anestesiado. E para isso, inventaram a idolatria da neutralidade. Mas a neutralidade não existe. Ou se serve a verdade, ou se serve a mentira. Ou se busca a justiça, ou se alimenta a injustiça. Ou se honra a vida, ou se compactua com a morte. Não há meio termo. Quando alguém diz ser neutro diante da opressão, já escolheu o lado do opressor. Quando alguém afirma não ter opinião diante da mentira, já se rendeu ao mentiroso. É por isso que as ideologias cruéis prosperam. Elas sabem que não precisam convencer todos. Basta transformar a maioria em espectadores passivos, que acreditam na ilusão da neutralidade. Esses espectadores não levantam a voz, não se colocam em risco, não defendem o que é verdadeiro, e nesse silêncio a mentira se fortalece. Amados, o senso comum fabricado não é sabedoria popular. Sabedoria popular nasce da experiência coletiva, da tradição, da memória dos ancestrais. O senso comum que vemos hoje nasce das redações, das agências de publicidade, dos algoritmos de rede. É um produto industrial, vendido como espontâneo, mas planejado em detalhes para manipular massas. Romper com ele exige coragem, exige assumir que não há neutralidade possível quando o campo está em guerra. Exige escolher a verdade, ainda que custe reputação. Exige defender o belo, ainda que seja ridicularizado. Exige proteger a inocência, ainda que seja chamado de retrógrado. Exige posicionar-se, porque não se posicionar é entregar-se. O mito da neutralidade é confortável, mas é também o útero da escravidão mental. Quando as pessoas despertam e percebem que cada gesto, cada palavra e cada silêncio tem direção espiritual, já não aceitam ser massa. Assumem o risco de ser luz, e a luz, mesmo pequena, expulsa a sombra que se alimenta da passividade. Amados, não há neutralidade no campo. Ou escolhemos a verdade, ou somos escolhidos pela mentira. E este é o ponto de virada. Ou a humanidade continua anestesiada pelo mito da neutralidade, ou desperta para o combate real, o combate pela mente, pela alma e pelo futuro. Capítulo 7. Resgates práticos 01. Jejum de ruído e reconstrução do altar da atenção. Amados, até aqui desvelamos a engrenagem do emburrecimento. Vimos como o excesso de estímulos, o culto ao grotesco, a destruição da complementaridade e a captura ideológica corroem a mente e a alma. Mas não basta denunciar. É preciso oferecer caminhos de cura. E esses caminhos não virão de soluções grandiosas, mas de práticas simples que restauram o humano de dentro para fora. O primeiro desses caminhos é o jejum de ruído. Vivemos mergulhados em um mar de sons artificiais, notícias em tempo real, músicas repetitivas, vozes que gritam, alarmes que vibram, telas que piscam. É um bombardeio constante, e cada estímulo, mesmo quando parece pequeno, rouba energia, concentração e clareza. O cérebro não foi feito para lidar com essa avalanche. Ele precisa de intervalos, precisa de silêncio, precisa de tempo para reorganizar o vivido. Sem silêncio, não há digestão mental. E sem digestão, o alimento do saber se torna veneno. O jejum de ruído
É mais do que desligar aparelhos. É um ato espiritual. É declarar que a tua atenção não está à venda. É reconhecer que a tua mente é altar e que altar precisa de silêncio para receber o sagrado. Estabelece momentos diários em que nenhum ruído tem permissão de entrar. Não apenas ausência de som, mas ausência de estímulos externos. Fecha telas, silencia notificações, desliga televisores. Permite que o espaço se torne vazio, para que o campo volte a preencher. No início, sentirás desconforto. A abstinência de ruído se manifesta como ansiedade, como se algo estivesse errado. Mas essa sensação é prova de que estavas viciado. Permanece. Respira devagar, observa o ambiente, deixa os pensamentos passarem como nuvens. Pouco a pouco, a mente se acalma, e nessa calma, coisas esquecidas emergem. Lembranças, intuições, verdades simples que estavam soterradas sob o barulho. O jejum de ruído não é fuga do mundo, mas reconquista da interioridade. Sem essa reconquista, a qualquer tentativa de resistir ao emburrecimento será em vão, porque a manipulação prospera no terreno da dispersão. Somente uma mente centrada, silenciosa e atenta pode discernir entre verdade e mentira. Mas o silêncio, por si só, não basta. É preciso reconstruir o altar da atenção. E altar se constrói com ritos. Cria ritos diários que devolvam dignidade ao teu tempo. Escolhe um livro denso, verdadeiro, e lê em voz alta alguns minutos por dia. O ato de ler em voz alta harmoniza respiração, ritmo e memória. Escreve à mão aquilo que aprendeste, porque a mão grava no corpo o que a mente compreendeu. Ora em voz baixa, não como repetição mecânica, mas como encontro vivo. Atenção, palavra, gesto, tudo isso reorganiza o campo interior. Reconstruir o altar da atenção também significa recuperar o corpo como templo. Alimenta-te de forma consciente, mastigando devagar, em silêncio, sem telas. Bebe água com gratidão, reconhecendo a vida que flui em ti. Dormir cedo e acordar cedo não é regra moral, é higiene espiritual, porque a mente cansada é presa fácil para a mentira. E, acima de tudo, aprende a contemplar o belo. Não falo de consumir imagens prontas. Falo de olhar uma árvore, uma flor, um rosto amado, uma obra de arte verdadeira. Contempla sem pressa, sem objetivo, apenas permanecendo no olhar. Esse treino simples reeduca a mente a permanecer, e a permanência é a base de toda a lucidez. O jejum de ruído e a reconstrução do altar da atenção parecem pequenos diante do colosso da mídia e da máquina ideológica. Mas lembrem-se, o emburrecimento não começou com bombas, começou com distrações, e será derrotado não com gritos, mas com atenção restaurada. Porque onde a atenção se ajoelha como altar, a verdade se manifesta como presença. Capítulo 8. Resgates práticos. 02. Corpo, beleza e deveres cotidianos. O emburrecimento programado não atinge apenas a mente. Ele invade o corpo, a rotina, os pequenos gestos que moldam a vida. Por isso, resistir exige restaurar não apenas o pensamento, mas também a forma como habitamos o cotidiano. O corpo é a primeira casa da alma. E quando essa casa está em ruínas, a mente perde a base para permanecer erguida. O corpo moderno está fatigado, enfraquecido e anestesiado. Dietas artificiais, sono fragmentado, posturas sedentárias, ausência de movimento. E tudo isso é reforçado pela mídia e pela indústria, que vendem soluções rápidas para problemas criados por elas mesmas. Prometem energia em pílulas, saúde em pó, beleza em filtros digitais. Enquanto isso, a verdadeira vitalidade desaparece. Corpos frágeis sustentam mentes frágeis,
e mentes frágeis não resistem ao emborrecimento. É preciso recuperar a disciplina física como ato espiritual. Levantar-se cedo, respirar fundo, expor-se ao sol da manhã. Mover o corpo não apenas por estética, mas como ritual de vida. Caminhar em silêncio, alongar-se, exercitar músculos que foram feitos para proteger e sustentar. Cada gota de suor limpa também a mente, porque o corpo forte não é vaidade, é muralha contra a apatia. A beleza, tão ridicularizada neste tempo, deve ser restaurada como linguagem da alma. Beleza não é luxo, não é capricho, é disciplina visível do invisível. Um quarto limpo, uma mesa posta, uma roupa digna, um gesto elegante. Tudo isso educa a mente sem palavras. O caos externo alimenta o caos interno. A ordem externa ensina a alma a buscar proporção. Quem despreza a beleza se torna presa fácil do grotesco. Quem honra a beleza, ainda que em detalhes simples, treina o coração para reconhecer a verdade. Por isso, cultiva hábitos que devolvam dignidade ao cotidiano. Arruma a cama pela manhã, como quem inaugura o dia. Prepara o alimento com atenção, agradecendo antes de comer. Evita telas à mesa para que a refeição recupere seu lugar de comunhão. Esses gestos são barricadas invisíveis contra o emburrecimento. E cada vez que escolhes a ordem no pequeno, enfraqueces o caos no grande. A grande mídia despreza esses rituais. Ridiculariza o cuidado, promove o descuido como liberdade, exalta a desordem como autenticidade, mostra casas bagunçadas como rebeldia charmosa, roupas vulgares como emancipação, rotinas caóticas como genialidade. Mas essa propaganda serve a um propósito: dissolver a disciplina cotidiana que sustenta a inteligência. Sem disciplina, resta apenas a dispersão, e um povo disperso é fácil de manipular. Amados, não subestimem os deveres diários. Lavar a louça, varrer o chão, organizar a casa, a cuidar do jardim. Tudo isso é liturgia silenciosa. É no pequeno que se fortalece o grande. A mente que aprende a respeitar o detalhe ganha força para enfrentar o todo. E a alma que reconhece beleza no simples não se deixa enganar pelo espetáculo grotesco que a mídia vende. Recuperar o corpo, a beleza e os deveres cotidianos é, portanto, parte da estratégia espiritual contra o emburrecimento. Não se trata de obsessão estética, mas de coerência com o desenho original da vida. O Criador não fez o mundo em desordem, fez com ritmo, proporção e harmonia. Quando imitamos esse ritmo no dia a dia, participamos da mesma ordem criadora. E assim, pouco a pouco, o campo interior se fortalece. Um corpo mais desperto, uma casa mais ordenada, uma rotina mais bela tornam-se muralhas invisíveis contra a mentira. E a verdade encontra morada em ambientes que a respeitam. Amados, o emburrecimento é desordem. A cura é ordem. E ordem começa no corpo, no lar, nos gestos mais simples. Quem honra o pequeno, vence o grande. Capítulo 9. Resgates práticos. 03. Comunidade, estudo sério e serviço concreto. O emburrecimento programado prospera quando cada pessoa vive isolada, sozinha diante de uma tela, sozinha diante de um fluxo de notícias, sozinha diante de problemas que parecem insolúveis. O isolamento enfraquece porque o humano não foi feito para ser ilha. Fomos criados para a comunidade. E é na comunidade que a inteligência se fortalece, que a verdade se compartilha e que a alma encontra respaldo para resistir. O primeiro resgate é recuperar a noção de círculo íntimo. Não precisas de multidões nem de grupos ruidosos. Basta 2 ou 3 comprometidos com a verdade. Pessoas que não temam perguntar
que não se ofendam com a resposta, que desejem crescer juntas. Esses pequenos grupos são laboratórios de lucidez. Neles, cada um oferece ao outro espelho e alimento. Neles, a dispersão perde força, porque a palavra viva se torna alimento que nenhuma tela consegue dar. Mas comunidade não é apenas convívio. Ela precisa ser enraizada em estudo sério. O emburrecimento progride porque a maioria se contenta com frases curtas, manchetes rasas e slogans fáceis. Estudo sério exige esforço, exige livros densos, textos exigentes, pensamentos que desafiam. Exige a paciência de permanecer em uma pergunta sem buscar respostas imediatas. E exige também mestres não celebridades, não influenciadores, mas homens e mulheres comprometidos com a transmissão da verdade. É nesse ambiente que a mente se fortalece contra a ideologia. Um povo que não estuda torna-se escravo da mídia, porque a grande mídia entrega pensamento pronto, mastigado, embalado em emoção, sem espaço para reflexão. Quem se alimenta apenas disso, inevitavelmente emburrece. O estudo sério é o jejum contra essa dieta tóxica. Ele devolve à mente a musculatura que a repetição e a preguiça haviam atrofiado. E quem estuda com profundidade já não se contenta com slogans. Exige coerência, exige fundamento, exige verdade. Mas mesmo estudo e comunidade, sozinhos, podem se tornar estéreis se não desembocarem em serviço. O serviço concreto é o que impede o saber de se tornar vaidade. É o que liga a mente ao coração, a teoria à vida. Servir é cuidar do necessitado, é visitar o enfermo, é ajudar quem sofre. Pode parecer pequeno, mas é ali que a inteligência moral se fortalece, porque o serviço educa o coração para não se fechar em si mesmo. Quem serve aprende a ver o outro como rosto, não como número. E essa visão impede a sociopatia de se instalar. Serviço também pode ser ensinar, orientar, partilhar saberes. Pode ser transmitir o que aprendeste, mesmo que a quem saiba menos. Não importa a escala, importa a fidelidade. O que importa é sair de si e oferecer algo real. A mente que serve não emburrece, porque aprende a transformar conhecimento em vida. E a vida, multiplicada em gestos, ilumina mais do que 1000 discursos. A comunidade, o estudo sério e o serviço concreto formam um tripé. Sem comunidade, o estudo esfria. Sem estudo, a comunidade se torna frágil. Sem serviço, ambos se fecham em si mesmos. Juntos, porém, criam resistência vibracional contra o emburrecimento. São raízes que sustentam, muralhas que protegem e asas que elevam. Amados, este é o caminho que nos foi deixado desde o início. Os primeiros sábios não viviam isolados, não aprendiam sozinhos, não guardavam para si. Viviam em comunidade, estudavam o eterno e serviam aos necessitados. Essa tríade sustentou civilizações inteiras, e é ela que pode, ainda hoje, resgatar a humanidade da prisão do emburrecimento, porque no fim, o inimigo não teme tanto os indivíduos dispersos. Teme as pequenas comunidades que estudam com seriedade e servem com amor. Nelas, a inteligência ressurge, a sensibilidade floresce e a verdade encontra carne para habitar. E diante disso, nenhuma mídia, nenhuma ideologia, nenhum império de ruído pode prevalecer. Capítulo 10. Rumo à cura do campo. Mães e pais de almas para um tempo órfão. Vivemos num tempo órfão. Não órfão apenas de pais biológicos, mas órfão de mestres, de guias, de referências que sustentem a travessia da infância à maturidade. A humanidade, embriagada pelo ruído e pela dispersão, deixou seus jovens à deriva. E quando os jovens ficam sem guias, tornam-se presas fáceis de ideologias, de vícios, de narrativas que os sacrificam como gado.
Esse é o resultado visível do emburrecimento programado. Um povo incapaz de proteger sua juventude já decretou a falência do seu futuro. E é isso que estamos a presenciar. Crianças entregues às telas, adolescentes dopados de ideologias, jovens usados como massa de manobra em guerras que não compreendem. É uma geração sacrificada em nome da distração e da manipulação. Mas a história não termina aqui, porque onde a orfandade cresce, o campo desperta pais e mães de almas. Homens e mulheres que, mesmo sem laços de sangue, assumem a responsabilidade de orientar, proteger e transmitir. Mestres que não se preocupam em ser populares, mas em ser verdadeiros. Adultos que não buscam aprovação, mas que oferecem presença. Pais e mães que sustentam a chama da lucidez em meio às trevas do ruído. A cura do campo passa pela restauração dessa missão. Precisamos de homens que não fujam da sua responsabilidade. Homens que resgatem a virilidade como direção firme, que aprendam de novo a ser guardiões do lar e da comunidade. Precisamos de mulheres que não tenham vergonha da sua delicadeza. Mulheres que transmitam beleza, que eduquem com ternura, que sustentem com graça. E precisamos de famílias que sejam fortalezas contra o caos. Famílias que não se deixem pautar pela mídia, mas pelo silêncio do altar e pelo ritmo do amor, mas não apenas no lar. Precisamos também de pais e mães no campo da cultura, da educação, da política, da arte. Homens e mulheres que tenham coragem de dizer não ao grotesco, não à mentira, não à manipulação, que se levantem como muralhas e ofereçam alternativas de beleza, de verdade e de esperança. Um povo órfão precisa de guias, e esses guias devem nascer do compromisso de servir e não do desejo de brilhar. O grande engano da humanidade foi acreditar que poderia terceirizar a educação para o Estado e a informação para a mídia. O resultado foi catástrofe. Escolas que produzem dispersão, meios de comunicação que produzem emburrecimento. A cura é retomar a missão de formar almas no cotidiano. Na mesa de jantar, na leitura em família, na transmissão de histórias, na prática de ofícios, na oração compartilhada. É nesses espaços pequenos que a inteligência coletiva se reconstrói. Amados, ser pai e mãe de almas não é privilégio, é responsabilidade. Cada adulto lúcido tem o dever de guiar os que ainda buscam. Cada jovem desperto tem a missão de iluminar os seus iguais. Cada idoso guardião da memória tem a obrigação de transmitir o que aprendeu. A cura do campo não virá de cima, mas de dentro, de cada pequeno círculo onde a orfandade é vencida pela presença. E é nesse movimento que o emburrecimento perde força. Porque a juventude, quando encontra guias verdadeiros, desperta. E quando desperta, torna-se a força mais indomável da criação. A mentira teme os jovens lúcidos. Por isso, tenta emburrecê-los desde cedo. Mas se conseguirmos resgatá-los, a vitória será inevitável. O tempo é de trevas, sim, mas também é de oportunidade. Cada pai de alma que se levanta, cada mãe de alma que sustenta, a cada guia que se oferece como presença, quebra a lógica da orfandade. E cada jovem resgatado é uma muralha erguida contra a mentira. Amados, o futuro ainda pode ser salvo. Mas isso depende de ti, de mim, de nós. Depende da coragem de assumir a missão de guiar, proteger e transmitir. Depende da escolha de ser luz em meio ao ruído, de ser guia em meio à dispersão, de ser pai e mãe em meio à orfandade. Amados, chegamos ao fim desta travessia. Não falamos de teorias distantes, mas de uma realidade que pulsa diante de nós todos os dias. O emburrecimento não é um acaso, é um projeto. E os sintomas estão em toda parte. A pressa que devora a concentração, a dopamina sequestrada, a banalização do belo,
a fragilidade masculina, a dureza artificial feminina, a infância dispersa, a sociopatia sorridente, a mídia que alimenta o caos como se fosse verdade. É um ataque planejado ao coração da humanidade. Mas lembrem-se, o fato de ser programado não significa que seja inevitável, porque a liberdade ainda existe, e a liberdade começa no interior. Um só coração desperto vale mais do que 1000 adormecidos. Uma só família fiel ao desenho original resiste mais do que qualquer propaganda. Um só jovem que diga não à mentira abre um facho de luz no campo coletivo. Não fostes criados para viver como reféns do ruído. Fostes criados para contemplar, discernir e construir. Fostes chamados a ser guardiões do belo, transmissores da verdade e protetores da vida. E essa missão começa nos gestos pequenos: desligar a tela, arrumar a mesa, estudar com profundidade, servir com amor, contemplar com paciência. São esses atos simples que reerguem muralhas invisíveis contra o colosso do emburrecimento. Jovens, escutem. Vocês são o alvo principal da máquina de mentira. Ela vos quer fracos, dispersos, alienados, incapazes de discernir, mas vocês foram feitos para a grandeza. Não entreguem vossas mentes a ideologias cruéis. Não aceitem ser peças de um jogo que vos sacrifica como animais. Protejam o campo, protejam a beleza, protejam a verdade. Vosso futuro depende disso, e o futuro de toda a humanidade repousa em vossas mãos. Pais, mães, mestres e guias, não fujam. Assumam a missão de ser muralhas contra a dispersão. Transmitam histórias, cultivem a mesa, sustentem a chama. Não esperem que a mídia ou a escola façam o que é vosso dever. A infância e a juventude são responsabilidade direta do lar, da família, da comunidade. É ali que o emburrecimento se vence. Amados, a verdade não pode ser contida. Ela atravessa os tempos, resiste às mentiras, vence o ruído. E cada vez que um de nós escolhe o silêncio em vez do barulho, o belo em vez do grotesco, a presença em vez da dispersão, a verdade ganha campo e o emburrecimento perde terreno. Compartilhem este episódio com adolescentes, jovens e todos aqueles que ainda estão a formar a mente. Eles são os mais vulneráveis, mas também os mais poderosos quando despertam. Se quiserem sustentar esta missão, as formas corretas de apoio estão aqui. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Não esqueçam, atenção é altar. E onde a atenção se ajoelha diante da verdade, a luz vence, sempre.